Queridos amigos em Cristo Jesus, hoje inicia então na igreja o tempo de conversão, um tempo favorável. Vai dizer a segunda leitura de hoje, o tempo favorável é hoje. Hoje Deus vem com a sua salvação. Não deixe para depois aquilo que Deus pode fazer na sua vida hoje. E por que a gente fala isso em relação à salvação, gente? Às vezes a gente fala da salvação como algo que está distante. Um dia Deus vai me salvar. Não um dia, é hoje. Hoje Deus quer te salvar. E toda salvação parte de um propósito interior de mudança de vida. Nós, católicos, sempre deixamos as coisas para a última hora, sempre para depois. Mas talvez não chegue o último momento e você não consiga se arrepender do teu pecado. Padre, mas eu venho na missa, não garante salvação. A missa ela tem que ser vivida em estado de santidade. E santidade se é conquistada através da ausência do pecado. Então se nós temos pecado, se a gente precisa melhorar como ser humano, cristão, filho de Deus, isso tem que começar hoje. Não fica deixando para depois, não vai protelando. Por favor, não protele. De repente você não tem mais tempo. E aí acaba tudo, e você perdeu o tempo favorável, você perdeu o dia da salvação. A segunda leitura, gente, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Ou seja, o dia da salvação é quando você se compromete a mudar de vida e querer seguir a Jesus Cristo do jeito que Ele pede para você segui-lo. Não do jeito que você acha, mas do jeito que Ele pede. Por isso então, que a igreja, na sua santa sabedoria, também a palavra de Deus, vai dar 3 pilares para que a gente possa promover essa santidade que Deus quer de nós. Sede santos, como eu sou santo, vai dizer o nosso Senhor. Sede santos. Primeiro pilar, oração. Segundo pilar, gente, jejum. Terceiro pilar, caridade. Então nós precisamos buscar esses 3 pilares. De novo, oração, jejum, caridade. Então nós temos que pensar, o que tem a ver a oração? A oração faz com que você se aproxima de Deus. Quando você repete a sua oração, quando você fala para Deus, conversa com Ele, você cria um canal de intimidade com Ele. E nessa intimidade com Deus, você consegue começar a avaliar a si próprio. Porque enquanto mais perto da luz, mais fácil de ver o que você está fazendo de errado. É a mesma coisa de você acender a luz, apaga a luz da igreja. Você não consegue ver nada. Mas quando acende a todas as luzes, você consegue perceber onde está tudo. Onde estão as pessoas, onde está cada detalhe. Enquanto a gente se aproximar da luz, que é Deus, a gente mais facilmente vai ver a escuridão que há em nós, as sombras que está em nós. Então nós precisamos a oração. A primeira leitura vai dizer de uma forma muito bacana, para a gente entender melhor. O padre pega aqui e vai mostrar para vocês. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus. Ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia. Nosso Deus tem misericórdia. Então não tenha mais medo de Deus. Está na hora de você rasgar o seu coração. Naquele tempo a turma, quando estava arrependido, era uma forma externa de dizer que estava arrependido, era rasgar as vestes. Mas muitos faziam isso falsamente. Uma hipocrisia tremenda. Rasgava a veste, mas não estava arrependido interiormente. Agora o profeta está dizendo, rasga o teu coração diante de Deus, fala de Deus, com Deus sobre o teu problema, a sua fraqueza, o teu vício, o seu mal. Fala com Deus sobre o teu mal. Quantas de nós precisamos rever tudo isso, e é na oração, próximos de Deus, que nós vamos conseguir entender aonde está errado em mim. Quanto mais próximo de Deus, e aí também vem a palavra de Deus, gente. A oração através da palavra de Deus, a reflexão diante do que Deus está ali na Bíblia falando conosco. É ali também que a gente vai conhecendo Deus, vai sabendo o que está errado e está certo. E aí então a gente consegue avaliar melhor a nossa vida. Se você não tem acesso à palavra de Deus, você não tem acesso a Deus. A Deus temos o acesso através da palavra. E toda oração tem que ser começada e conduzida através da palavra. Senão a sua oração
Se torna uma oração para qualquer Deus, menos o nosso. Porque talvez você não esteja falando a linguagem da Bíblia. E aí então fica difícil. Então temos que usar a palavra de Deus para a nossa oração. Ali a gente vai aprender, vai colher. Olha só, o evangelho de hoje. Olha só o que o evangelho está dizendo para nós hoje, gente. Tá? Algumas pessoas vão começar a quaresma e já vai começar a querer aparecer. Ai, hoje eu fiz jejum. Tá vendo que essa olheira? Que eu tenho que comer o dia inteiro. Pronto, acabou com tudo. Jesus está pedindo, não pode existir vaidade na oração, não pode existir nada de vaidade naquilo que a gente faz para Deus. A gente não pode fazer as coisas querendo se mostrar para os outros, fazendo orações, clamando, falando com potência, porque toda vez que você faz isso em relação a querer ser melhor para os outros, você está sendo de ser melhor para Deus. Todas as vezes que faz isso, porque você começa a viver uma vaidade, querendo que o seu ego cresça, que as pessoas te elogiem. E muitas vezes a gente não percebe isso. A gente não percebe. E a gente vai se envaidecendo, se vai descendo. E quando, meu Deus, ouve essa palavra, não é comigo. Eu não sou assim. Sempre nós temos que avaliar a nossa vida. Quantas pessoas aí estão fazendo caridade, agora ficou fácil. Antes tinha que chamar na IPTV para mostrar a caridade que faz, a bondade que faz. Agora é só jogar nas redes sociais, tá bom? Todo mundo vai lá, tira foto. Estou ajudando o pobrezinho aqui. E tira foto da pessoa morrendo, né? Aquela coisa mais linda. Deus está falando para nós. Quando você faz a caridade, que a sua mão esquerda não saiba que a direita está fazendo. Não queira que as pessoas saibam, porque não está adiantando a sua bondade. Porque na verdade, se você está querendo fazer caridade, não pelo fato de ajudar o outro, pelo amor ao próximo, mas o amor a si mesmo, para você se engrandecer. Olha só Jesus nos ensinando, falando então do jejum, falando da oração, falando da caridade. Então nós temos que mostrar como não deve ser nossa oração então, sendo sincero com Deus. Primeira leitura, rasga o coração. Fecha a porta do seu quarto lá e chora com Deus. Chora com Deus diante da sua fraqueza. Porque diante da grandeza dele você percebe o quanto você é pequeno. Quando você chora diante de Deus, Deus percebe que você admitiu o seu podre. Quantas vezes nós não queremos demonstrar o nosso podre para ninguém? Quantas vezes a gente quer viver mostrando uma pessoa totalmente intocável? Eu sou forte. Eu sou o cara, sou a cara, né? Nossa, aquelas pessoas que não pode. E todo mundo tem suas fraquezas, todo mundo tem seus vícios, os seus problemas. E quando o padre está falando isso, talvez não seja algo declarado, não seja um pecado público, mas seja algo interno. Pensar coisas ruins, gente. Quantas pessoas têm um hábito de pensamentos ruins? Quantas pessoas querem viver ali alimentando a doença dos pensamentos ruins? E esse pensamento ruim afeta toda a família, afeta toda a casa, porque não tem como você pensar coisa ruim e não falar de coisa ruim. E aí então você se torna uma pessoa sem fé, porque tudo para você é desgraça. Está vendo? Não é algo público, algo que o pecado horrível, mas é algo que está ali que precisando ser melhorado. Aquelas pessoas tristes, que vai conversar com elas, ao invés de falar das coisas boas, só fala do passado que foi horrível. Meu Deus do céu, como tem pessoas que fazem isso? Mas eu já sofri na vida, hein? No tempo passado eu cortava a cana. Meu Deus do céu, trabalho com aquela roupa pesada. Era um sol tão forte, que várias vezes eu desmaiei. Chegava em casa, tinha que dar todo o dinheiro lá em casa. Não ficava um tostão na mão da gente. Mas eu sofri demais, a minha mão era toda marcada. Quantas vezes eu tomei facãozada na perna porque eu errei a cana? E fica lá na lamúria. E fica alimentando todo o passado ruim. Esquece de falar do presente. Esquece da fé do futuro. Esquece. E fica lá preso. Não, gente. Nós somos chamados a proclamar a boa notícia do Senhor. A alegria que vem de Deus. Precisamos mudar. Pessoas totalmente rancorosas, que precisam aceitar o perdão das pessoas e dar o perdão para as pessoas, e fica lá remoendo, e não favorece, não dá o perdão. Eu não consigo. Para.
Para com isso, para de alimentar o mal em você. Para de alimentar o que é ruim em você. A tempo da quaresma, então, é um ponto para você crescer, principalmente interiormente. É onde você faz o exame de consciência e você começa a dar conta da sua vida. E aí você para de culpar as pessoas. Porque quando você admite as suas culpas, você não vai ficar mais olhando para as pessoas. A culpa foi daquela fulana, a culpa é do cicrano. Que tem gente que só culpa todo mundo e nunca assume a sua culpa. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou o santo, o puro, né? Todo mundo é impuro. Quantas pessoas, gente, e isso daqui, olha, como sinal de preconceito. As pessoas que se acham puras demais, né? Olha que pecado grave que às vezes não sabe. Aquela pessoa, você sabe que é pecadora. Ah, mas eu não vou frequentar, não vou ficar andando com ela. Ai, não vou porque vai queimar o meu filme. Olha o que ele está preocupado. Está preocupado com a imagem dele. Se ele tivesse preocupado em ajudar o irmão, ele está preocupado com a imagem. Quantas vezes corta de rua porque aquela fulana lá é não sei o quê. Aquele fulano lá é não sei o quê. Quantas vezes a gente deixa de caminhar com o irmão porque a gente prefere ficar apontando o pecado dele. E acha que isso é natural e não é natural. No mundo de Deus não é natural. Porque Jesus andava com as prostitutas. Jesus andava com as pessoas que eram cobradores de impostos, mal vistos por todo mundo. E por isso ele era podre? Não. Porque ele sabia que tinha que levar a boa notícia para todo mundo. E quando você evita de fazer o mesmo, você está se amando mais do que amando o teu irmão. E às vezes a gente fica lá, ludibriado. Que vida que você acha que é o cristianismo? Ser o puro, todo mundo é impuro e separa o puro dos impuros? Não, o joio está um no meio do outro. O joio está aqui todo mundo junto. E é Deus que vai separar. Você não tem essa incumbência. É Deus. Então lembrar, a oração ela vai me fortalecer para poder ter uma vida melhor em Deus. O jejum vai fazer com que eu ganhe as forças para vencer o mal. A palavra de Deus vai dizer que certos tipos de demônios são capazes de ser vencidos através do jejum. E quem me garante que você não está com o dele aqui? Quantas vezes você já fez jejum na vida? Ai, padre, mas será que eu estou? Você anda fazendo mal? Você anda fazendo mal por aí? Mal dentro de si? Você é aquela pessoa perturbada que só pensa coisa ruim, que maquina ódio para os outros, fica lá desejando mal. Aquela pessoa que todo mundo merece o mal. Você pode estar com um demônio e você não sabe. Encostou no ser, né? O encosto, né, gente? Encosta, né? Do ladinho. Então nós precisamos jejum. E muitas vezes esse demônio vem na nossa fraqueza, está ali fazendo a gente ser fraco. Quantas pessoas viciadas em jogos de computador hoje, quantas pessoas gastando horrores em jogos, quantas pessoas que deixaram de ajudar o seu irmão, porque agora tem que gastar com esses benditos jogos. Quantas pessoas estão aí na sua fraqueza, lutando e não consegue, mas ela tem que entender que com Deus e através do jejum a gente pode ser mais forte. E com o jejum, promessa de Cristo, a gente vence todo o mal. O jejum então vem para te fortalecer, para você deixar o seu corpo viver a fraqueza, porque você está achando que o seu corpo que manda em você. É você que manda no seu corpo, não é seu corpo que manda em você. Como isso, padre? Parece que é até meio estranho de falar. Gente, nós temos uma alma. E essa alma quer as coisas de Deus. O corpo quer as coisas carnais. A alma quer as coisas de Deus. Então a gente precisa ajudar a nossa alma. E quantas vezes a gente está ajudando o nosso corpo? Através da gula, através dos 7 pecados capitais. Quantas vezes a gente está então vivendo essa fraqueza e a gente nem sabe mais, porque o mundo deixou de falar dessas coisas. Não, o jejum vem então para te fortalecer na carne. Você vai mostrar para o seu corpo que quem manda é a tua alma. Não é o teu corpo, na sua fraqueza. Ai, vontade de comer chocolate, vou lá e como. Ai, vontade de comer uma feijoada, vou lá e como. Não, tá vendo? É o seu corpo que está mandando em você. Quanto pecado, mais um pecado grave que a gente comete. Minha mãe fala toda hora, mas é um pecado grave. Olha só esse pecado para ver se você não cometeu. Ai, eu estou morrendo de fome.
Você já viu uma pessoa que passa fome até morrer? Você já viu? Você já viu como é horrível uma pessoa que passa fome e morre? E você vive falando, ai, estou morrendo de fome. Morrendo? Morrendo, olha só, você tem tanta gordura que dá para você viver 50 mil dias. E eu vou morrendo de fome. Gente, nós temos que passar, por que o jejum vem? Porque quando você começa a administrar direito o seu corpo, você começa também a lembrar, e aí hora vem a caridade. Quando você administra bem o seu corpo, principalmente na gula, você vai lembrar, poxa, agora, eu controlando minha vontade de comer, eu posso ajudar o meu irmão, um pouco da minha comida eu posso dar para ele. Olha só que bonito. Não, mas enquanto você está lá vivendo, o seu corpo controlando tudo, as suas vontades carnais controlando tudo, você nunca vai ter tempo para ajudar o teu irmão. Nunca. A sua vaidade, a sua luxúria, a sua ira, a sua gula, nunca você vai ter. Nunca. Só pensar na sua vida. Onde você tem gastado o seu dinheiro? Naquela roupa que você comprou, você precisava? Seu irmão estava precisando e você não lembrou disso. Para não estar dizendo que tudo isso é o grande erro, gente. Eu só estou dizendo que vocês têm que olhar para os seus irmãos. Que ao invés da gente olhar só para nós mesmos e achar, porque vem o diabinho e fala assim na nossa cabeça. Mas eu não vou conseguir ajudar o mundo inteiro. Então eu vou comprar roupa, porque se eu for pensar assim, eu tenho que ajudar o mundo inteiro, daí eu também vou morrer. O diabinho está falando na sua cabeça, tá? Porque sim, você pode comprar para você, mas se você se lembra do teu irmão para dar também para ele. Porque quando a gente está fechado na gente mesmo, a gente nunca consegue fazer caridade. Então não adianta você rezar demais. Não adianta você jejuar, se você não estende a mão ao próximo. É tudo, é um conjunto. Eu rezo, me aproximo de Deus, vejo minhas fraquezas, luto contra as fraquezas através do jejum, e a partir do jejum me sobra dinheiro e oportunidades para ajudar o meu irmão. Caridade. Então é tudo, um tripé. Então nós não podemos rejeitar nenhum deles. E aí então a gente está caminhando como Deus nos pede. O propósito da quaresma é esse. Vamos pensar. Então, qual que é a sua fraqueza? Talvez agora você vá falar, padre, nem sei, eu acho que eu não tenho. Mas começa a ler a palavra de Deus. Quero ver se você não vai achar um punhado. Eu quero ver, gente. Pega lá o exame de consciência que a gente propõe para você se confessar. No exame de consciência até eu vi que tinha pecado. Né? O padre vai lançar de novo, tá? A gente vai se preparar para nossas confissões na quaresma. A gente vai ter um mutirão de confissão aqui, viu, gente? Tá? Fica tranquilo. Então a gente vai ter padres um dia, a gente vai começar à tarde. Não foi definido o dia ainda, vai ser definido amanhã. E a gente então vai ter a nossa oportunidade de se confessar. Tá? Então confessando, lembrando daquilo que o padre falou. Permitir que a luz de Deus ilumine as minhas trevas e eu possa enxergar o que é ruim em mim. Segundo, começar um propósito de fazer jejum. Hoje era para ter começado. Alguém que fez jejum hoje? Hoje era abstinência de carnes vermelhas. Fizeram? Então, hoje era começo. E hoje também começa o propósito inteiro da quaresma. O que você vai fazer durante a quaresma? Qual vai ser a sua penitência? O que você vai ter que largar? Aonde você é fraco, hein? Não é onde você é forte. Na onde você é fraco, gosta de comer muita carne, corta a carne durante a quaresma. Gosta de beber demais, corta a bebida. Gosta de jogar demais, corta o jogo. Gosta de passear no shopping, corta o passeio no shopping. Tudo isso a gente vai fazer, tá bom? E aonde você é mais fraco hoje, o padre vai dar uma dica no WhatsApp. Se Deus tirar o WhatsApp hoje da sua vida, você sobrevive? Você sobrevive, mas vai sofrer, não vai? Então a nossa fraqueza está no WhatsApp. Cuidado com o WhatsApp, gente. Cuidado. Tem pessoas que estão se matando para achar um carregador para carregar o seu celular, mas não consegue ver o irmão que está sofrendo do lado. Cuidado. E aí então você vai começar o propósito dessa quaresma. Vai jejuar, vai se penitenciar. E aí então quando você começar a ajudar o teu irmão, você acertou tudo para poder chegar perto de Deus. Tá? Tudo. Vamos de novo para o que é que vocês decorem. Primeiro ponto da quaresma.
Está muito fraco, gente. Parece que vocês estão com medo de falar. Né? Vamos de novo? Primeiro ponto da quaresma. Segundo ponto da quaresma. Terceiro ponto da quaresma. Pronto, decorou, tá certinho. Só praticar agora, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.